Tasha, bom dia, um beijo grande a todos por aí, enfim. Teremos aqui no Maracanã amanhã essa decisão entre Flamengo e Cruzeiro. O primeiro jogo ficou em 1-1 no Mineirão e agora os dois times trouxeram um empate para cá para definir. Uma vitória magra basta para qualquer lado. A vantagem do Flamengo, neste caso, é decidir em casa, ter mais de 60 mil rubro-negros a seu favor, ingressos esgotados para amanhã. Vai estar fervendo por enquanto, tranquilo, quente, só o ambiente mesmo. Alô, Jailson, não precisa trazer aquele casaco para o Rio de Janeiro não, fica tranquilo. O clima está bem ao seu gosto, aquele calorzinho batendo. Vamos ver como é que vai ser esse calor da torcida rubro-negra amanhã para cima do Cruzeiro no Maracanã. Flamengo em treinamento no Ninho do Urubu, se preparando, conseguiu uma belíssima goleada de 5-1 sobre o Mirassol no último fim de semana, eleva o moral, né? O time chega de peito bastante estufado, confiante, até para realizar jogadas, enfim, mudou bastante a chave que tinha pouco antes do confronto com o Cruzeiro pela Libertadores, então vai chegar bastante confiante, com jogadores mais recuperados, né? Fisicamente em melhor estado, como o Paquetá, por exemplo, ganhando cada vez mais minutagens e ao mesmo ponto segurando um pouquinho a Arrascaeta, não deixando ele estourar tanto assim, o Jorginho, veteranos, enfim, fez a dosagem o Leonardo Jardim, que agora é um Flamengo diferente, com ideias de jogadores, ideias do treinador, de parte a parte, retomando bastante do perfil e do espírito de 2025. O Bruno Henrique sofreu aquela pancada do Matheus Henrique no primeiro jogo, o Flamengo reclamou bastante de cartão vermelho, não aconteceu, ficou fora do jogo contra o Mirassol, mas deve estar disponível para essa partida. Fica a questão, vai Bruno Henrique, que deu certo no Mineirão, ou vai o Pedro, que anda numa fase bastante iluminada, tem 24 gols na atual temporada, 14 pelo Campeonato Brasileiro. Do outro lado, o Cruzeiro do Arthur Jorge também venceu no fim de semana, fora de casa, poupou os jogadores, enfim, vai estar bem renovado para essa partida também. E o Fagner e o Lucas Romero vão poder voltar. Foram peças suspensas no jogo no Mineirão. A gente espera um grandioso confronto aqui no Maracanã. É aquele confronto, Natasha, que dá aquela pena, né? Pelo menos um vai ficar pelo meio do caminho. Podia ser aquele confronto um pouquinho mais à frente, mas a Libertadores apresentou esse choque logo nas oitavas de final. Vamos ver como é que vai ser. A gente vai estar aqui amanhã para conferir tudinho no Maracanã para esse grande Flamengo e Cruzeiro. 21h30, decisão para quem vai às quartas de final da Conmebol Libertadores. Flamengo, porque tem postagem aqui do Rodrigo Matos explicando como se deu essa reviravolta do Flamengo. Tentou contratações midiáticas, teve vazamento, o time estava jogando mal, não sei o quê. E aí, tempo para treinar e aí deu-se a reviravolta, como mostra a postagem do Rodrigo. Conta pra gente, Rodrigo. O que aconteceu não foi que às vezes a gente fala lavagem de roupa suja nem nada e tal, mas a partir de uma mini turbulência que teve ali a partir do empate contra o São Paulo e Inter, uma turbulência, né? Os próprios jogadores saíram do jogo dizendo que que precisava mudar a maneira de jogar e tal. Teve uma análise interna com várias conversas individuais de direção, jogador, técnico, para avaliar o que estava errado. E aí teve uma avaliação de várias coisas que estavam erradas. Uma delas foi essas tentativas de contratação aí, Luiz Henrique e Almada, que só acabaram um pouco antes do jogo contra o Vitória, né? Vamos lembrar, o Luiz Henrique flopou na sexta-feira, no domingo o Flamengo jogou contra o Vitória, mas que foram conduzidas, a própria análise da própria diretoria, que foram conduzidas de uma forma que prejudicou o próprio elenco, porque esse elenco ficava... O Leonardo Jardim falava publicamente numa coletiva, isso foi uma avaliação de um erro do técnico, que o time precisava de um meia, sendo que tinha o Arrascaeta, o Carrascal, o Lino, que também joga nessa posição, e o Paquetá, que também joga nessa posição. E aí, tipo, como é que o jogador fica nessa sentido? Vai ser, agora já não sirvo mais? E a mesma coisa para os pontas ali, né? Plata e Luiz Araújo, que jogavam pela direita, que era a tentativa de contratação do Luiz Henrique. Então, teve uma avaliação que isso foi um erro da condução desse negócio todo midiático. Acabaram que as duas negociações deram errados. Teve a avaliação de que o Leonardo Jardim errou em algumas coletivas, essa falando do meia. Também uma coisa que ele falou sobre o Jorginho, que quando o repórter perguntou, ele meio que admitiu que o Jorginho não estava numa boa fase. E teve uma avaliação de que precisava de ajustes também dos jogadores.
E, inclusive táticos, né? O Flamengo mudou um pouco, não foi muito, assim, não foi uma grande revolução, mas passou um time ser um time que tenta controlar mais a bola, e foi uma coisa ali meio fruto de conversas entre os jogadores. O Leonardo Jardim teve a sensibilidade de se adaptar a isso. Muito, sabe quando o time está em crise, fica muita conversa em CT e todo mundo meio de mau humor, e aí cria uns pequenos atritos? Foi digamos assim, uma conversa geral para lidar com isso e admitir todos os erros que estavam acontecendo do processo da diretoria até os jogadores. E aí teve uma melhoria. Não significa que a temporada vai ser necessariamente vitoriosa, mas teve um ajuste de rota que pelo menos torna o Flamengo um time mais assertivo para jogar bem, e vai jogar, de disputar a vaga agora contra o Cruzeiro. Vamos ver, mas teve esse trabalho durante o período aí de descanso, né, da Copa do Brasil, porque o Flamengo tinha sido eliminado. Sim, nesse bolo todo sobre a retomada do Flamengo, quem retomou foi o Carrascal. Ele estava lá muito por baixo, né, depois de tudo que aconteceu, expulsão contra o Palmeiras, não sei o quê. E aí reagiu. E nos últimos jogos jogou muito, inclusive, né, Arnaldo? Não só ele, jogou bem desde a entrada no Mineirão, né? E jogou muito em Mirassol. E o Luiz Araújo, que eram justamente os dois ameaçados por Almada e Luiz Henrique. Ah, isso aí não serve. Manda esses dois embora. Tá? Eles são jogadores ainda jovens, interessantes, versáteis e que podem ajudar bastante, né? Então, nesse momento em que o Flamengo reveza alguns jogadores na frente dupla, e talvez tenha que fazer isso nesses jogos com o Cruzeiro, são jogos no plural, né? Jogo da volta da Libertadores e jogo já no sábado no Mineirão pelo Brasileiro. São dois jogadores bem importantes, que resgatados não são tão desequilibrantes, talvez, como o Luiz Henrique e Almada. É uma das questões da matéria do Rodrigo. O Flamengo já tinha gente em casa, né? Gente no elenco para ajudar. Não precisava demonstrar força e rasgar no mercado e sair contratando jogador por 40 milhões de euros de novo. Para mim, seria um devaneio, na minha visão.